Aproveitar esse momento, enquanto o Rabino prepara aí para a palestra, convidar também para compor a mesa a senhora Elizabeth, que é presidente do Fórum Estadual no Estado de Amazonas. Convidamos também ela para compor a mesa. E também fazer menção aqui da presença do apóstolo Elton, que é o presidente da Ordem dos Ministros Evangélicos do Estado de Roraima. Seja bem-vindo, apóstolo. Rabino. Então, vamos iniciar nossa primeira palestra. Vou pedir aqui o nosso material. Eu vou contar aqui com o seu Tony para que ele possa ir colocando o material de acordo com o que eu vou estar falando. Não tem ponteiro. Ele não tem aquele ponteiro. Tá. Nesse momento, nós vamos, debaixo da autoridade aqui do Rabino, desfazer a mesa para que todos possam assistir à palestra. Okay. Quero saudar todos mais uma vez com Shalom e dizer que essa é uma palestra específica para o nosso fórum em Roraima, né? E nós estamos falando hoje sobre civilizações, o legado ético das tradições judaico-cristãs na formação da civilização ocidental. Eu tive a oportunidade, agora em setembro, de estar na Comissão do Direito Eclesiástico da Ordem dos Advogados do Brasil, em Manaus. É uma recém-criada comissão, não sei se aqui no estado de Roraima ela já existe, mas eu também quero saudar aqui o apóstolo Elton, presidente da nossa OME. É uma honra tê-lo aqui nesse evento e participando conosco dessa palestra. Algumas informações que nós vamos passar aqui, elas são muito importantes, principalmente porque nós estamos vivendo um tempo de mudanças, né? E esse tempo, ele implica dois direcionamentos. Nós avançamos no conhecimento divino ou nós avançamos no conhecimento de contraposição a esse entendimento. E eu fui convidado para dessa palestra pelo pastor Leandro Gentil, presidente da comissão, sobre esse legado ético das tradições judaico-cristãs na formação da civilização ocidental. Nós somos representantes hoje aqui dessa civilização ocidental, seja aqui na nossa ameríndia, na nossa América Latina, seja na Europa. Então nós representamos o que se formou dessa civilização, né? E obviamente existem outras formações nesse campo, mas nós vamos falar sobre isso e tentar traduzir em 30, 40 minutos, que é um tempo desafiador, para a gente falar um tema tão vasto como esse. Eu selecionei aqui da Europa às Américas. Mas antes de eu entrar nesse ponto, eu gostaria de dizer
que nós temos uma herança. Eu vou usar uma perspectiva bíblica sobre o profeta Daniel. O seu livro, ele configura entre os escritos da Taná, da Bíblia hebraica, e ele mostra a grande estátua do rei Nabucodonosor, né? No sonho que teve. E dentro da visão bíblica, na verdade, nós temos uma continuidade de tradições nas nossas civilizações, né? Tudo começou ali, exatamente biblicamente, entre o Tigre e o Eufrates. Muitos cientistas dizem que a vida, a base central é o continente africano, mas biblicamente a referência que nós temos geográfica é um pouquinho diferente disso. E com a extinção desses impérios, né, do Império Assírio, Babilônico, Persa, nós tivemos uma transmissão muito desses conhecimentos, dessas tradições, exatamente para o Império Grego. E é por isso que eu relacionei aqui, para fazer uma contraposição entre o conceito necessariamente hebraico e o conceito helênico, para que a gente possa analisar melhor. E nós estamos falando sobre essas questões desse legado ético. Então, se nós estamos falando desse legado ético, a primeira coisa que nós precisamos é distinguir o legado ético dos hebreus e o legado ético dos gregos. Como eu já falei, é uma transmissão, né, de civilizações que nós estamos abordando aqui. Então, o primeiro ponto que está aparecendo aqui, eu acredito que sendo mostrado, o conceito de ética para os hebreus, que não era apenas um conceito filosófico, abstrato, e sim uma ortopraxia. Essa palavra aqui desafia muita gente. Essa palavra ortopraxia, porque ela é um entendimento, um conhecimento que eu trago à prática na minha existência, com a vida comunitária, né, com seu Deus, a lei, a instrução que te conduz à prática, a base ética dessa moral. Mas a grande questão, e que desafia muito hoje a nossa civilização, mesmo tendo essas bases cristãs, né, judaico-cristã, é que essa ética que eu estou me reportando, que eu estou falando, ela nada mais é a expressão do que nós poderíamos chamar o caráter de Deus ou a vontade de Deus. Então eu tenho um tratado de suzerania. Esse tratado de suzerania era entre o suzerano, o senhor, e o vassalo, o servo. Então, o Criador do universo estabeleceu, é o que nós temos nos escritos sagrados da Bíblia, chamado em hebraico Ketuvim HaKedoshim, ele estabeleceu uma conduta ética para o seu povo. Não a partir de uma comunidade ou de um conceito próprio que os homens idealizaram. Ele trouxe para a humanidade, para o povo hebreu, a manifestação do seu caráter e da sua vontade. E a isso nós podemos chamar de ética. Então é um negócio meio complicado hoje para nós. Quer dizer que a minha conduta, a minha condição ortoprática, ela tem que estar focada no aspecto da divindade, né, que passa para a minha humanidade. É um pouquinho diferente. Não está focado na minha humanidade, simplesmente, que vai passar para a minha divindade. É diferente, porque no politeísmo, o homem gera a concepção dos seus deuses, né? E muitas vezes de acordo
com as suas conveniências, né, de acordo com os mitos que ele acredita. Então, essa ética que nós estamos falando, primeiramente hebraica e mais tarde chamada judaica, é exatamente a manifestação do caráter e da vontade de Deus. E muitas vezes nós nos perguntamos assim: será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Né? Às vezes eu quero dizer para você, às vezes a gente lidando com a ciência, com a filosofia, né, com o aspecto social, nós podemos estar fazendo algo de acordo com a vontade de Deus, né, que possa suprimir, às vezes, um conceito meramente dogmático. Porque há alguns conceitos que a vontade de Deus, muitas vezes, ela se aplica estritamente ao caráter religioso. Então, a primeira parte seria essa: entender que a ética do povo hebreu, né, o próprio Deus falou a Abraão, que é considerado o pai da fé do cristianismo, do judaísmo e do islamismo. Ele disse: olha, você vai ter que andar na minha presença e ser perfeito. Lembrando que quando ele falou isso para Abraão, não havia um código de leis escritos pelos hebreus. Haviam tradições orais, conceitos de uma lei moral, muito mais espiritual do que litúrgica ou dogmática. O segundo ponto, se pergunta, então, não é o sentimento da minha comodidade que leva à minha expressão da liberdade. Esse tem sido um outro aspecto que tem trazido grandes dificuldades, principalmente na nossa geração. O que eu entendo por liberdade, né? E daí nós temos hoje quase uma torre, vamos dizer assim, de Babel, no sentido de debate, discussão. Cada um vai lá e coloca o seu tijolinho do que é um conceito de liberdade. Mas eu volto a dizer, e aí você está vendo aqui alguns caracteres em hebraicos, que a expressão liberdade está também relacionada à vontade ratson. Eu tenho aqui a letra Reish, Sad, o Vav, né? E eu tenho uma sofiote no final, um nun sofiote, que dá a palavra ratson. E muitos associam essa palavra ratson com a mesma palavra eretz, terra, né? Então, a minha expressão de liberdade, segundo a ética hebraica, ela está condicionada à vontade divina. Para a gente ser mais prático. Então, dentro desse conceito original do povo hebreu, quando eu estou procurando fazer a vontade de Deus, a vontade do divino, daquele que instituiu suas leis e colocou esses mandamentos, eu estou, na verdade, exercitando o verdadeiro princípio da minha liberdade. É uma coisa um pouco chocante, né? Porque as pessoas às vezes não entendem, no aspecto bastante original da ética hebraica, da ética judaica, que um hebreu, um judeu, ele se sentia no grande estado de liberdade. Esse era o maior estágio da liberdade que ele podia conseguir alcançar, quando ele conseguia praticar a vontade divina. Não sei se vocês lembram, quando Israel estava para entrar na terra prometida, antiga terra dos cananeus, houve uma sedução de um profeta, ou alguns chamam falso profeta, chamado Bilã em hebraico, mas Balaão. Ele seduziu os hebreus à prática de um culto
que era inaceitável pela divindade, Yud, Re, Vav, Re, essas são as letras do nome divino, e ele vai, a divindade dos hebreus, ela vai e pune, né, o povo com uma terrível praga. E havia um sacerdote, que era exatamente neto do grande sacerdote, Arão ou Aharon, e ele pega aquela espada e mata um príncipe da tribo de Simeão, Simão, e uma moabita, né? E ali, o que diz o texto sagrado? Ele recebe uma aliança, e ele, inclusive, segundo a tradição judaica, ele chegou a viver em torno de 300 anos ou mais. Foi um homem que teve uma longevidade. Então, quando ele extermina aquilo que choca com a vontade divina, ele coloca o povo no nível da sua liberdade. Então, liberdade, né, dentro desse contexto ético, seria isso, né? O Senhor do pacto é a minha própria liberdade. Isso também ganhava formas de festividades, né? Por exemplo, o motivo das festas hebraicas sempre estava relacionado aos atos sagrados da divindade do povo hebreu, o Eterno. Lembrando a libertação, e ainda hoje é óbvio que o mundo celebra a Páscoa exatamente devido, Páscoa, devido a esse conceito ético, né, do povo hebreu que passou, e depois nós vamos abordar isso no campo do cristianismo. As colheitas também eram uma doação divina, incluía a chuva. E aqui tem um ponto que eu quero colocar, que é muito importante. Eu estava falando sobre a COP30, né? Eu estava perguntando ainda agora aqui, eu acho que é de um médico, que o presidente colocou para conversar comigo, uma pessoa da área de medicina, e eu estava dizendo para ele, se a gente conseguisse conter toda a poluição dos gases poluentes, se nós adotássemos com rigor todas as leis de proteção ao meio ambiente, né? Se nós fizéssemos tudo direitinho, segundo a cartilha científica da preservação ambiental, nós então deveríamos extinguir todos os desastres que nós consideramos naturais. Por exemplo, em algumas regiões do Brasil, chove algumas horas ou um dia, que chove por um mês ou por meses, né? Desabamentos, uma série de coisas. Por exemplo, dentro dessa ética hebraica, até a chuva, para cair no seu devido tempo, ela não ser nem mais e nem menos, ela precisava estar ligado a essa ortopraxia, a essa ética. Então, se eu cultuo corretamente, se eu ordeno as minhas relações sociais de acordo com o desejo da divindade, da qual eu estou debaixo dessa autoridade, então a natureza, ela vai manifestar para mim um equilíbrio. Por exemplo, o meu gado não vai morrer de peste, as minhas plantações não serão comidas pelos gafanhotos. Isso é para você ter uma noção como se processava o pensamento da ética do povo de onde se originou a Bíblia, né? De onde vem essa famosa tradição judaica, que você vai dizer, mas isso era só dos judeus. Daqui a pouco eu vou mostrar para você que isso passou também para os cristãos, mesmo que tenha tido alguns sincretismos, né? E isso formava as tradições. A palavra Hagim, que são festas, que vem dos encontros sagrados. Aqui embaixo você vai ler Moadim. Moadim é a letra Men, um Vav, um Ain, um Dalet, um Yud e um Men Sofiote. Moadim.
O que significa essa palavra para você entender a importância dessa ética? Quer dizer, a minha ética, é a minha conduta, dentro desse conceito hebraico, que controla as potencialidades do céu, as potencialidades da terra. É impressionante esse conceito que por muitos, às vezes, não é observado. Agora, um fato que eu quero chamar a sua atenção, essa palavra Moadim, é porque ela está no primeiro capítulo do livro de Bereshit, Gênesis, que fala da criação. Quando o Eterno criou o sol e a lua. Ele criou e ele estabeleceu. E você vai lá, você vai ler sempre em português essa palavra, para as épocas. Mas a palavra Moadim, interessante, que é traduzido na nossa língua portuguesa para épocas, ela na verdade significa encontros marcados. Isso muda muitos conceitos religiosos às vezes e culturais. Que o sol e a lua, além de controlar as estações, esse seja o objetivo do Criador, ele também aponta para os encontros marcados entre o homem com ele, o Criador. Agora, interessantemente, essa palavra Moadim, eu vou encontrar ela ricamente no terceiro livro da Torá, chamado Vaikra, ou Levítico. Quando o Eterno institui a Páscoa, ele institui o Pentecoste, muito interessante isso, ou Shavuot, como é chamado em hebraico, e quando ele institui os tabernáculos. Essas festas, elas são chamadas de Moadim. Quer dizer, então o próprio Criador, quando criou o sol e a lua, ele criou momentos festivos para o homem se encontrar com ele. E como isso aconteceu inicialmente com a nação de Israel, muitos dizem assim, isso aí é só para os hebreus, isso é só para os judeus. Não. Capítulo 1 de Gênesis vale para toda a humanidade. É isso que é importante entender. Então você vai viver numa ética dessa, você vai viver numa ética que as tuas canções se relacionam a Deus, o Criador. Né? Você se veste como Ele instruiu para você se vestir. Você planta, interessante, até para plantar, as leis da Torá prevaleciam. Não pode plantar de tal forma, tem que plantar assim. Né? Quando uma criança nasce, tem que proceder assim. Algumas coisas que eu criei na natureza é para tratar dessa maneira assim. Então, assim os hebreus viveram por gerações e gerações. E isso a gente chama de ética. Eu estou fazendo apenas um resumo de ética judaica. A relação de pais com filhos. Honra teu pai e tua mãe, tem que sustentar pai e mãe. Né? Em outras culturas, em outras civilizações, não havia esse conceito. Então você gostou de entender um pouquinho da ética bíblica, da ética hebraica? Aí eu pergunto, em que momento da história o Eterno disse, eu mudei a minha forma de pensar, a ética é outra? Vamos ver se isso de fato mudou. Nós vamos então à outra parte, né? Já concluindo. Um bom tratado para se examinar chama-se A Ética dos Pais, um dos 63 tratados do Talmud babilônico. Então eu tenho a lei escrita, que foi dada no Sinai, mas eu tenho uma lei oral, que ela foi ensinada por gerações e gerações. E esses tratados vieram exatamente da tradição oral, que não pôde mais ser mantida oral. O povo hebreu passou por tanta perseguição que teve que escrever a tradição que eles nunca deveriam ter escrito. E aí vem aquilo que são os tratados,
que são uma tentativa de explicar aquilo que está registrado nas leis divinas, na Torá. Mas o foco agora, eu vou passar para outro lado, que é no pensamento grego, né? O que eles, ethos, a questão da ética, eu não diria agora, eu diria a ética, não a ética de Deus, mas agora eu estou passando para o segundo aspecto, a ética dos deuses. Aqui é um ponto muito sensível e muito interessante. E eu quero dizer para você que no mundo de hoje, há muitas pessoas que não vivem a ética de Deus, mas estão vivendo a ética dos deuses. E essa é uma diferença muito importante você entender. E aqui diz que a ética grega, ela se firma no caráter ou costume dos antigos deuses gregos. Tinha uma série de variações de seu comportamento. Você que já estudou praticamente mitologia, você vai saber que os deuses gregos eles tinham muitas peculiaridades, né? E dentro da mitologia, do mito, você vai ver que eles mudam a sua trajetória. Principalmente deuses que se apaixonam fisicamente por humanos, né? Deuses que mudam a sua relação moral com essas civilizações a cada período de tempo. É por isso que você não consegue ter uma unanimidade. Se você for estudar, por exemplo, um dos principais, que é Zeus, você vai ver como ele muda a sua postura ao longo do tempo. E uma coisa que seria muito difícil para os gregos adotar um código de ética moral a partir dos deuses gregos, reside exatamente aí. Por quê? Porque a moral grega dos deuses, ela não implicava como a moral helênica dos hebreus. A moral helênica, ela não implicava, por exemplo, santidade, no sentido, por exemplo, você que já estudou mitologia, você sabe que o conceito, por exemplo, de Apolo, das sacerdotisas de Apolo, eles não eram basicamente a moralidade dos hebreus, e sim uma vida casta, né? Por exemplo, a questão de abstinências, ou então o culto sagrado voltado também para a sexualidade. Então era muito difícil eu traçar um perfil moral através dos deuses gregos para esses povos. Por isso que há muitas variações. Lembrando que há uma distinção muito clara entre o pensamento helênico e o pensamento hebraico em relação à questão da formação dos corpos humanos, né? Então, o próprio oráculo de Delfos, está aqui um pouquinho, vai ser colocado aqui para vocês verem, era uma resposta para os problemas da vida, e não necessariamente uma instrução para ela. Por que eu entro nesse aspecto? O oráculo de Delfos, muitos não sabem, mas existiu esse oráculo, ele existiu durante 1200 anos. E se você estudar um pouquinho sobre ele, você vai ver que monarcas, poderosos, pessoas de todas as categorias sociais, subiam lá no oráculo, né, para que uma pitonisa ou uma quase profetisa, ela sob um transe aparentemente divino, na relação com essas entidades gregas, ela pudesse trazer o oráculo. Tanto que Delfos foi considerado por muitos gregos o ponto básico do mundo. Assim como Jerusalém significa hoje para o povo hebreu a base espiritual do mundo, Delfos foi considerado pelos gregos o ponto central desse conhecimento. Agora, é interessante, as pessoas iam lá
para pegar a resposta para os problemas da vida, e não necessariamente uma instrução para ela. Então havia uma guerra, havia uma disputa, alguns subiam ao oráculo de Delfos. Havia muitos sacrifícios, muitas cerimônias. Até você chegar ao ponto central, havia um processo, né? Às vezes bastante exaustivo. E não se chegava de mãos vazias, porque tinha que apresentar bastante sacrifício. Lembrando um ponto, porque hoje há muitas críticas, né, em relação às religiões sobre contribuições. Tanto na ética de Deus, como na ética dos deuses, eu vou traçar um ponto que pode ser considerado um ponto comum, não que sejam necessariamente iguais ou paritários. É que ninguém acessava a divindade sem oferendas, né? Ninguém. Nenhum templo vivia sem oferendas. Se você estivesse no monoteísmo, tinha oferendas, segundo a ética divina da Torá. Se você estivesse acessando o código dos deuses, você também tinha, né? Atualmente, a religião sofre muitas críticas. Essas críticas são infundadas, porque não existe culto, não existe espiritualidade que não implique em sacrifícios, que não implique em colaborações, né? Nesse sentido, doações. Então, agora o ponto que eu quero fazer essa analogia é que, no caso da ética dos deuses, eu apenas procurava o culto dos deuses para uma solução provisória dos meus problemas, né? Eu ia lá no oráculo, ele ia me revelar o que eu tinha que fazer para resolver o problema com outro país que eu estava lutando, que eu estava brigando. Agora é diferente. Quando eu procurava o Deus dos hebreus, ele exigia de mim ética, conduta. Isso é muito importante. Então, hoje talvez você pare para pensar, essa minha ética, esse meu legado que eu pratico hoje, ele é a ética monoteísta ou é uma ética politeísta? Só para você mesmo refletir e pensar. Aqui tem uma foto do oráculo de Delfos que durou 1200 anos. Não foi qualquer coisa. Foi algo que traçou perfis para muitos povos e hoje não existe mais. Bem, os deuses gregos eram a grande inspiração para as manifestações culturais gregas. Eu vou citar só uma para me ser muito prático. Enquanto que na ética hebraica havia o Moadim, que eu falei, que as festas, as celebrações que norteavam o ciclo da vida dos hebreus eram encontros marcados pelo Deus Criador com o homem ou com o povo hebreu, que ele chamou de seu povo. A cultura grega era uma manifestação relacionada aos seus deuses. Você diz, acabou? Não, não acabou. E é por isso que nós estamos estudando hoje aqui, falando um pouquinho do aspecto do Fórum da Torá, sobre essa conduta de vida, sem a qual nós não vamos transformar nada na nossa sociedade, né? Por exemplo, os Jogos Olímpicos, as nossas famosas Olimpíadas. Eu quero dizer uma coisa importante. Por mais que elas sejam modernas ou foram reavivadas, ela é uma competição atlética realizada em homenagem a Zeus. Então você diz assim, mas eu nunca pensei. Então toda uma carreira olímpica, uma carreira atlética, ela caminha em direção a uma ética um pouco diferenciada, talvez daquilo que você pense, né? Por exemplo, houve uma Olimpíada na China que alguns judeus e cristãos, você tem uma ideia, na hora que foi cantar o hino olímpico, eles se negaram a cantar, porque no hino havia uma homenagem a Zeus, o deus grego. Você já parou para observar a medalha das Olimpíadas? Há uma deusa que também está lá,
Então, aí você vê assim, olha, o caráter do esporte maior, não como futebol, né? Mas o caráter do esporte maior, ele não é monoteísta. Ele é politeísta. E a gente muitas vezes não separa essas coisas e pensa que tudo é a mesma coisa. A não ser que se acredite que Zeus é o próprio Deus dos hebreus, o que arqueologicamente, historicamente, são figuras bastante diferentes, né? Então, só para exemplificar esses dois estilos de vida, para chegarmos aqui nas boas novas anunciadas por Yeshua. Agora chegou na Europa, agora chegou no Brasil atual. Bem, há quase 2.000 anos atrás, esse já é praticamente o segundo ponto, foram anunciadas em hebraico, Yeshua de Natzeret, Jesus de Nazaré, um rabino judeu, mas que, segundo os valores da fé de judeus messiânicos e cristãos, ele não seria um mero rabino, ele seria o Messias prometido de gerações para a casa de Israel, aquele que cumpriria as profecias e levaria a luz para as nações. E dessa proclamação dos seus ensinamentos, as boas novas, em hebraico Bessorá, surge no século IV, oficialmente, o cristianismo, né? Principalmente o cristianismo ocidental. Havia o cristianismo também que se formou, o cristianismo oriental, mas vamos se ater, como nós estamos falando do Ocidente, o cristianismo ocidental. Mas como nasceu, né? A mensagem de Yeshua, de Jesus, não altera os valores éticos e culturais dos judeus. Isso é um ponto importante você entender. Quando ele veio, os seus primeiros seguidores continuaram celebrando a Páscoa, a mesma Páscoa. Depois eles continuaram celebrando o Pentecoste, que é a festa do Shavuot, a festa das semanas. Eu, particularmente, há um estudo que se refere ao Dia Nacional de Ações de Graças dos Estados Unidos, que ele tem como reminiscência a festa também das colheitas. Na verdade, é uma série de tradições no meio dos povos, ainda que sincretizadas, mas que a base mesmo, a essência, é aquilo que está nos escritos hebraicos. Então, não trouxeram. A relação familiar dos hebreus passou para a visão dos evangelhos também. Trouxeram aperfeiçoamento, monogamia, respeito a valores familiares, né? O que aconteceu com as boas novas de Jesus foi a universalização da Torá. E essa semana falou muito bem um rabino que não é da comunidade messiânica, e eles não creem que Yeshua é o Messias, mas ele falou uma coisa, que Yeshua, Jesus, universalizou os ensinos da Torá, o que possibilitou os valores éticos dos hebreus alcançarem culturas antigas. Eu vou citar alguns exemplos aqui. Por exemplo, você já deve ter assistido ou lido, agora mesmo a arqueologia encontrou igrejas de 1.600 anos já depois de Cristo, no Egito. No Egito existe um cristianismo chamado copta, que na verdade é a mesma palavra egípcio. Na Etiópia, a Etiópia foi o primeiro reino, a Etiópia, que foi um reino também cristão, mas que vem fazendo essa transmissão de valores hebraicos, judaicos, desde a época do rei Salomão. E o reino cristão dos armênios, a Armênia,
foi o primeiro país, em 301 depois de Cristo, a assumir a sua condição de país cristão. E os romanos, com a cristianização do Império Romano. A fé ficou direcionada para o caráter hebraico, mas o direito continua romano. E aí nós temos o fator do sincretismo religioso, que não deixou de absorver os valores reais da Torá e do judaísmo. Nós temos os reinos francos, os germanos, a Espanha e Portugal. E por que fomos catequizados pelos missionários jesuítas? Porque o reino de Portugal nasceu com Dom Afonso, um rei católico, que atribui ao início do reino de Portugal a uma visão que ele teve do próprio Jesus, do próprio Yeshua, semelhante à visão de Constantino, quando ele faz a transição da Roma chamada pagã para o cristianismo, e ele vê um sinal no sol, o sinal da cruz. Então você vê que essa mensagem hebraica, judaica, no Evangelho, ela passou para outras civilizações, né? E aí, por exemplo, se você estudar as etnias, né? Você estudar a antropologia dos povos, você vai descobrir o quê? Que essa força poderosa do cristianismo, mesmo sendo sincretizado por costumes locais desses povos, mudou determinantemente a história dessas civilizações. E por isso que eu fico muito feliz. Se você chega hoje numa nação que ontem acreditava em um mito de um dos deuses para a origem daquele povo, hoje você chega, por exemplo, na Itália. A Itália é cristã e ela crê num único Deus que criou, né? Mas tem as suas tradições, tem as suas variações religiosas. A França, a Inglaterra, com o anglicanismo, o Brasil, com seu catolicismo, a América, com seu catolicismo e protestantismo. Mas a verdade é que toda essa herança que começou lá atrás com o povo hebreu, ela está presente hoje no Ocidente, e ela passou para os conceitos culturais, né? Por exemplo, quando você vai no Nordeste, é impressionante. O Nordeste muda de cara nas celebrações juninas. Impressionante. Aí você diz, o que é isso? Você diz, Santo Antônio, São João, São Pedro. Conseguiram, e outra coisa, isso movimenta o comércio, movimenta a própria economia desses povos. Agora mesmo no Natal, você diz assim, quem é o Papai Noel? Papai Noel é Santa Claus, Papai Noel é São Nicolau, uma homenagem também para o bispo, um bispo asiático, lá do IV século, né? Então evoluiu. Hoje, por exemplo, tem lojas aí, se não botar o Papai Noel, não vende, né? Quer dizer, então você vê, até muitas... na nossa cidade de Manaus, existe uma grande igreja que ela se tornou muito conhecida exatamente por causa das festividades natalinas. Então, isso varia a economia, o social, a cultura, como que isso conseguiu dominar e influenciar as nossas civilizações, né? E aí a gente vê se o caráter sincretista, né? Porque aí começa a discussão. Essa mesa aqui, essa obra tão discutida, e recentemente saiu mais uma, né? Da Santa Ceia. Aí vem um e diz assim, mas essa mesa não é igual àquela de 2000 anos atrás. Jesus não estava com essa roupa é romana, essa roupa não é judaica. E aí começa essa discussão toda de buscar uma pureza maior da crença, dessas afinidades com as Escrituras, ou não. Mas uma coisa é notória, a figura dele está presente, seja romanizada,
seja judaizada ou não, nós hoje vivemos debaixo dessa égide de uma herança judaico-cristã, né? Hoje muita gente diz assim, por que tem o Papa? Né? Quem é o Papa? Né? Tem tanta gente que é fã do Papa, diz, pô, quem é o Papa? Aí se você for lá no Vaticano, quem já foi lá no Vaticano, vai descobrir que o Papa, segundo a tradição católica, ele é o sucessor da cadeira de São Pedro. Quem foi São Pedro? Um dos 12 apóstolos de Jesus. E quem foi esse um dos 12 apóstolos de Jesus? Um judeu que era pescador na Galileia. Como que alguma coisa lá atrás, tão simples, né? Hoje o Vaticano é um Estado. Então poderia dizer assim, o Vaticano é um Estado de São Pedro, de Pedro, né? Para uns Pedro, outros São Pedro. Você vê, olha a influência dessa nossa herança. Quantas meninas têm a honra de serem chamadas no Brasil de Maria, em homenagem à mãe de Jesus? Você já viu? Quantas mulheres têm essa tradição de ser chamada Marta, como a nossa conselheira nacional? Né? E quando lê esse nome na Bíblia, que honra, né? Então essa tradição, ela está... Nós somos parte dela. E é óbvio que, por exemplo, há alguns países que tentaram extinguir essas tradições. Eu vou dar só um exemplo. Em 1917, uma das coisas que a Revolução Bolchevique, chamada operária, dos trabalhadores queria extirpar, era a religião na Rússia. Tirar o cristianismo, acabar com a religião. Nós estamos hoje em 2025. O presidente da Rússia, o presidente Vladimir Putin, ele se denomina um cristão ortodoxo praticante. Então eles perderam, não é? Então você está lutando contra uma herança que não faz parte só de uma questão cultural. Você está lidando com algo que conseguiu entrar na nossa espiritualidade mais profunda e que acaba regendo as nossas relações. Quanta gente se sente infeliz se não celebrar o Natal? É ou não é? Você pode passar o tempo que passar, mas se você não montar a mesa de um Natal, por quê? Porque vai dizer para você, porque Jesus nasceu, né? Porque o Natal é muito importante. Por que ele é muito importante? Na verdade, a pessoa podia dizer em outras letras, porque essa tradição, ela move a minha vida, ela move meus sentimentos, ela move os meus pensamentos. Veja como é importante entender esses aspectos. Já quase terminando. A herança judaico-cristã em nossos dias, polos extremos. Eu vou terminar aqui, acredito que dentro praticamente do horário. A Torá e os ensinamentos de um Messias judeu-cristão não são incompatíveis com as mudanças do nosso tempo. Eu quero levantar um questionamento, porque nesse tempo de modernismos que nós vivemos, muita gente diz, isso... Eu agora estava conversando com um médico aqui, ele me fez algumas perguntas, isso é incompatível, né? Alguns meninos mais novos, eu não digo o mochezito que está ali com a quipá, que ele quer a Torá para a geração dele, né? Ele quer esse Messias judaico-cristão, e não adianta dizer, né, que Jesus só é cristão. Jesus é judeu também, mas não adianta dizer, né, que Jesus só é judeu, porque Jesus também, dele surgiu esse milagre para a humanidade chamado o cristianismo. Eu quero dizer que o cristianismo, na nossa ótica, foi uma dádiva para a humanidade. Você já pensou se o cristianismo não tivesse chego na Germânia, na Alemanha, o povo teria evoluído dentro do barbarismo, né? Quantas civilizações deixaram de praticar barbáries
aqui mesmo na América Latina, respeitando a consciência dos povos originários, mas você sabe que os incas, os maias, esses povos aqui praticavam sacrifícios humanos, né? Então, olha a dádiva, né, do cristianismo, né? Hoje, hoje, quando vejo o credo católico, e eu conheço bem esse credo, diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu digo, você é católico? Diz, sim. Então você crê num Deus único, né? Você crê no nascimento de um Messias. Então, que herança, né? Agora, discutir dentro da própria herança é uma questão que nós aqui não estamos discutindo. Nós estamos mostrando os benefícios. Por que que nós temos novelas, filmes, romances, livros e poesias que exaltam o amor? Por que exaltam o amor? Porque essa é uma herança nossa, judaico-cristã, valorizada por Deus na Bíblia, nas Escrituras, né? Então, o amor, né? A solidariedade, esses valores tão importantes. E eu, apesar de essa herança judaico-cristã ter vivido com o escravagismo, com a escravatura, mas é preciso dizer que a nossa princesa Isabel era uma cristã quando publicou a lei, né, que deu a liberdade para os escravos. Apesar das guerras que houveram na América em relação ao racismo, hoje a nação americana é uma nação que preza muito a questão dos direitos raciais. Foram experiências que nós passamos em algum momento. Então, esses ensinamentos de um Messias judeu-cristão não são incompatíveis para a mudança do nosso tempo. Eles são atualizáveis com princípios imutáveis. Quer dizer, eu posso atualizar, eu posso me comunicar com a linguagem de uma geração tecnológica, robótica, sem anular os princípios da minha ética judaico-cristã. A resposta será sempre sim. E eu vou ficar com aquela declaração, daqui a pouco está chegando o Natal, né? Eu vou ficar com aquela declaração dos anjos, quando Jesus nasceu e eles viram os pastores no campo. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. É possível manter esses valores, sim, mesmo com essa geração. O que muitas vezes falta é boa vontade. Com boa vontade, a gente pode fazer muito, né? Assim aconteceu com o primeiro rabino judeu messiânico e apóstolo, Shaul Paulo de Tarso, ao iniciar a evangelização da Ásia e Europa. Ele recebeu uma mensagem de Deus, de Elohim, através de Yeshua, de Jesus. E ele deve ter se perguntado muitas vezes: eu nasci judeu, eu sou um rabino porque fui ensinado por um mestre de uma escola rabínica, e como é que eu vou levar essa mensagem para um povo que não tem a ética de um Deus e sim dos deuses? As festas deles não são as minhas. E aí entra a maior engenharia divina da história. E por isso que eu sempre digo, como é importante o Novo Testamento, como é importante as cartas do apóstolo Paulo. Ele conseguiu praticamente o que nenhum homem na história judaica conseguiu. Ele conseguiu traduzir, atualizar os ensinamentos mais sagrados de um Deus monoteísta que jamais abre mão dos seus princípios, com civilizações que eram extremamente politeístas. E por isso que eu estou dizendo que é possível, sim, a gente conseguir fazer isso na nossa geração. E concluindo mesmo, a influência, ensinamentos, mandamentos, sejam diretamente da Torá. Diretamente da Torá, quer dizer, implica os rabinatos,
os mestres da lei judaica, fossem da igreja. E eu quero dizer uma coisa aqui, eu sou judeu messiânico, mas eu quero falar uma coisa importante hoje. A Torá nunca teria a importância que teve, que tem na civilização ocidental, se não fosse pela influência da igreja. Seja ela primeiramente católica, seja ela protestante. E eu estou aqui para dizer isso hoje. Ao contrário de alguns que querem sectarizar e desprezar algo que foi dado pelo próprio Criador. Então, seja diretamente pelos sábios judeus, sejam pelos monges, pelos bispos, pelos padres, pelos pastores, mudaram impérios tribais em civilizações fortes. A Inglaterra nunca seria a Inglaterra de hoje, se não fosse a sua influência judaico-cristã. A América nunca seria a potência que é hoje, se não fosse essa herança judaico-cristã. Um momento trágico na história do antigo Império Franco, que depois passou a ser a França. Quase a França foi destruída. Você sabe por quê? A Revolução Francesa tinha como objetivo praticamente extinguir essa herança judaico-cristã. E quando é que a França ela revive? Quando ela volta para suas bases. Quando a Rússia revive? Quando volta para suas bases. Muitas vezes sincréticas ou sincretistas. Mas é importante entender que muitas vezes o elemento sincretista, ele necessariamente não anula o princípio original e imutável desse conhecimento divino para as civilizações. Devemos ter cuidado, mas ele necessariamente, ele não anula, né? Que fizeram das civilizações ocidentais um mundo melhor. E na conclusão geral, para se viver valorizando o princípio da vida. Porque nós temos hoje a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Porque existiu e existe uma herança judaico-cristã. Porque existem liberdades individuais. Alguns países não respeitam, mas países que adotam a herança judaico-cristã, a vida tem um caráter sagrado. A crença em um Deus único, amoroso, misericordioso, mas que vindica a sua justiça, considerando a vida em seu caráter sagrado. Tudo isso é um legado da nossa herança judaico-cristã. O abandono do conceito religioso, seja nesse campo social, econômico, dos valores judaicos cristãos, tem levado sempre a sociedade a uma regressão de valores e a introdução do caos social. Nós temos como prova isso numa sociologia universal, num estudo antropológico bem dedicado, que nós, da herança judaico-cristã, representamos um grande equilíbrio. E eu quero conclamar aqui esse fórum, dizer uma coisa: precisamos lutar por isso. Precisamos respeitar a diversidade de pensamentos, mas entender que o Brasil nunca será melhor se retirarmos a nossa herança judaico-cristã. A América, a Inglaterra, as nossas civilizações. Então, o Fórum da Torá está aqui para exaltar isso, mostrar isso, e o nosso sincero agradecimento a todos vocês que nos ouviram até agora nessa explanação. Todá Rabá significa muito obrigado. Shalom a todos. Agradeço.